Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo de mais um aplique de biscuit para laços. Vamos fazer juntos hoje uma bicicleta transporte manual sem o uso de molde, tá? Porque muitas de vocês não têm os moldes necessários para que a gente possa fazer aí os transportes e também porque vocês me pediram aqui nos comentários. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer manual hoje. Porém, antes de começar, eu queria dar uma ressalva aqui e mostrar algo para vocês. Eu tenho esses dois moldes aqui da Marcela Arteira que são de bicicleta. Qual a diferença entre eles? Esse daqui é para a gente utilizar como um aplique único, não é para a gente colocar nenhuma bonequinha em cima. Ele é apenas o aplique bicicleta. Esse daqui, que é pequenininho, é o que a gente utiliza para colocar as bonequinhas em cima. Então, olha a diferença de tamanho entre eles, tá? Olha como esse daqui é bem menor do que esse daqui. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque a hora que a gente estiver confeccionando a nossa bicicleta, é muito importante a gente se atentar a esse pequeno detalhe, ao tamanho que vai ficar a nossa bicicleta. Às vezes a gente acha que ela tá muito pequenininha, só que aí quando a gente coloca a bonequinha em cima, isso fica de fato encorpe e vira um aplique grande. Então a gente não pode fazer para colocar a bonequinha em cima um desse tamanho, porque não vai ficar legal. Vou mostrar para vocês um laço que eu já tenho pronto aqui com essa bicicleta que a gente vai fazer. Olha o tamanho que fica quando a bonequinha tá em cima. Então ele fica já de um tamanho legal, mas se a gente fizer maior do que isso aqui, eu também tenho essa bicicleta pronta que foi o que eu tirei no outro molde, olha a diferença de tamanho que já dá. Imagina se eu colocar uma bonequinha aqui em cima ainda, o quão grande isso aqui não vai ficar. Então é importante vocês se atentarem aí aos tamanhos que vocês vão utilizar, a quantidade de massa que a gente vai utilizar aqui, para não errar aí na mão. Caso que vocês queiram fazer só a bicicleta, aí sim vocês podem utilizar mais massa para fazer somente a bike, tá? Então, vamos lá começar a confeccionar a nossa bicicleta. Como aqui eu tô fazendo junto com vocês um aplique manual, o que acontece? Eu não tenho balança para poder pesar certinho a quantidade de massa que a gente vai utilizar em cada parte. Então eu sugiro que vocês prestem bastante atenção nas quantidades, no tamanho das bolinhas que eu vou utilizar e vou mostrar para vocês, tá? De cada etapa. Ou se não, vocês podem utilizar uma outra técnica. Aqui, por exemplo, eu tenho esse molde que também é da Marcela, que ele é de miniaturas. O que eu sugiro que vocês façam? Vocês podem pegar, por exemplo, para fazer as rodinhas, pega aqui um coraçãozinho, faça o coraçãozinho para as duas rodinhas. As partes que forem menores, tiram aqui nesses menorzinhos. Por que isso? Porque se vocês forem fazer em grande quantidade, vocês conseguem padronizar o trabalho de vocês mesmo fazendo manual, tá? Ou se você tiver balança na sua casa, eu sugiro que daí você pegue o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês e defina uma quantidade de massa para ficar aí mais fácil para a produção de vocês, tá? Eu escolhi aqui um tom de massa verde para fazer a nossa bicicleta porque eu acredito que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar todos os detalhes aqui pelo vídeo. Então vamos lá começar. A gente vai começar pela parte da rodinha. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar um pedacinho de massa e fazer uma bolinha. Simplesinho assim, ó. Pega um pedacinho de massa e faço uma bolinha. A bolinha que eu estou utilizando é uma bolinha desse tamanho, ó. Não é uma bolinha muito grande, mas também não é uma bolinha muito pequenininha. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma bolinha do mesmo tamanho dessa dali que eu já fiz, para que a gente possa fazer as duas rodinhas iguais, para uma não ficar maior do que a outra. Aí eu vou pegando mais massa, vou tirando massa para ficar aqui o mais parecido possível. Então, ó. Prontinho, já tenho aqui as minhas duas bolinhas. O que eu preciso fazer agora? Você pode achatar aqui com a sua própria mão, mas eu vou utilizar esse instrumento aqui para me auxiliar, para deixar bem chapadinho, bem certinho. Como eu fiz isso aqui? Peguei uma base de acrílico e isso aqui eu fiz de biscuit, tá? Colei aqui com a Tec Bond e ficou dessa forma. É uma ferramenta muito legal para trabalhar, para deixar
para achatar bolinha, para fazer coxinha e achatar para fazer cabelinho manual. Então eu sugiro que vocês façam uma também, porque vocês vão ver como isso aqui é legal para utilizar no biscuit. Agora eu vou vir e vou achatar um pouco, mas não muito, ó. Eu não posso deixar isso aqui muito grande. Então aqui para mim já está num tamanho ok. Venho aqui e vou achatar também. Aqui eu vou trabalhar com vocês com a régua, que eu vou ir mostrando para vocês qual o tamanho, quais os centímetros que vai ficando cada parte. Essa primeira parte aqui da minha rodinha ficou exatamente com 1,30 cm, tá? Então, ó, ficou aqui com 1,30 cm. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho que está ficando as minhas rodinhas. Depois que a gente fez essa primeira parte, eu vou vir aqui com uma esteca modeladora e vou fazer um furinho bem de levinho aqui ao meio dessa rodinha. Então, faço em um, venho aqui, já faço do outro lado também, ó, um furinho. Prontinho. Vou vir com o outro lado da minha esteca agora e vou fazer o quê? Vou fazer as marcações da roda, ó. Então, eu venho aqui e vou fazendo essas marcações até ali no final. Então, ó, faço. Se você quiser medir para ficar certinho a distância de uma para outra, aí você pode medir. Aqui no meu caso, não acho que seja necessário. E ó, vou mostrar bem de pertinho para vocês como que vai ficar, tá vendo? Aí aqui, se você quiser, você também pode marcar mais, ó, que o meu aqui eu não marquei com tanta força, né? Mas aí você pode vir aqui, ó, e marcar um pouquinho mais, lembrando que quando o biscuit seca, ele tira um pouco as nossas marcações. Então, não é interessante deixar pouquinho marcado. Então, fiz aqui em um, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que essa parte de dentro está pronta, você tem duas opções. Fazer aqui o pneu por volta desse aro de preto, ou você pode fazer com o mesmo tom de massa que a gente está utilizando, no meu caso aqui o verde. Eu vou fazer com a massa verde porque assim como eu fiz aqui, por exemplo, ó, nesse daqui que é cor de rosa, eu acho que fica um pouquinho mais delicado, como já tem vários tons, a gente utilizou o roxo, rosa forte, rosa claro, a gente utilizou jeans, amarelo, cabelo, eu acho que fica uma poluição visual muito grande utilizando o preto aqui ainda. Então eu prefiro, como é uma peça muito pequenininha, trabalhar com toda a parte da rodinha, com toda a parte aqui de um tom só. Mas isso aí fica muito a seu critério. Se você quiser fazer esse nosso próximo passo agora com a massa preta, também fica super legal e dá super certo. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar mais um pedacinho de massa. Aqui não vai ter exatamente uma quantidade, porque a gente vai precisar fazer uma cobrinha. Então, ó, venho, faço uma cobrinha. Não precisa ser uma cobrinha muito fina, mas também não pode ser uma cobrinha muito grossa, porque a gente tem que envolver essa cobrinha no pneu que a gente já fez, no aro aqui que a gente já fez. Então, eu estico uma cobrinha, venho aqui agora e achato com o meu rolo maciço. Achatei, vou vir com a cola, você pode utilizar cola branca, eu estou utilizando aqui a cola legítima, vou passar por todo o entorno aqui do meu aro e vou vir aqui agora e vou colar, ó, em volta, tá? Você vai vir aqui e vai colar em volta. Só uma dica para vocês, não faça essa parte aqui do pneu tão fininho, tá? Faça ele assim, ó, mais grossinho, tá vendo? Deixa eu tentar focar aqui para mostrar para vocês. Faça ele assim numa espessura mais grossinha. Por quê? Isso aqui vai secar o biscuit, quando ele seca, ele encolhe. Então, se a gente fizer muito fininho, nem vai ficar parecendo um pneu depois de pronto. Então, ó, eu vou envolvendo toda essa parte do pneu em volta aqui no entorno da minha rodinha. Então, arrumo, passo cola até aqui no final, ó. Venho aqui e coloco. E junto aqui nessa primeira parte. Vou vir e vou cortar bem certinho. Ó, corto. Venho aqui, junto essas duas partes. Ó, junto. Venho aqui com o outro lado e coloco uma por cima da outra, para isso aqui não escapar. E ó, pronto. Agora sim eu tenho o pneu da minha bike. Fica parecendo uma laranja, um limão,
Vamos ver com quantos centímetros que ficou depois que a gente colocou essa parte. Ó, ele já fica com 2 centímetros, tá? Eita, deixa eu mostrar assim pra vocês. Tá vendo? Na verdade, 1,90 cm. Com esse lado pronto, a gente precisa fazer a mesma coisa aqui do outro lado. O que que vocês precisam se atentar aqui? Como a gente só fez um pedacinho para fazer esse lado, vocês não podem fazer agora menor do que isso aqui em relação à espessura para o lado de cá, porque senão não vai ficar legal, vai ficar uma roda maior do que a outra. Então agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Depois da nossa rodinha ficar pronta aqui, o que que a gente precisa fazer? A junção entre elas. Então vamos lá, vamos precisar de um pedacinho de massa, não precisa ser um pedaço muito grande, ó. Venho aqui, faço uma bolinha, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho da bolinha que eu estou utilizando, ó, tá vendo? Venho aqui e vou fazer o quê? Vou fazer uma coxinha. Uma coxinha não muito grande, tá? Ó, uma coxinha. Vou vir aqui novamente com essa minha ferramenta e vou apertar um pouquinho essa coxinha. Apertei. Agora, o que que eu preciso fazer aqui? Vou vir com essa minha esteca novamente e vou apertar assim a bundinha da coxinha, ó. Tá vendo? Deixando dessa forma. Porque aqui eu quero que ela fique quadrada e não redondinha. E aqui é importante também não deixar muito fino, porque quanto mais fino você deixar essa parte, pior vai ser pra gente conseguir encaixar aqui de uma forma legal essas rodinhas. Então, olha, vai ser dessa forma que a gente vai precisar encaixar. Uma coisa legal aqui de informar. Aqui onde a gente fez a emenda do nosso pneu, sempre coloca pra cima, porque aqui a gente vai colocar o banco e aqui a gente vai colocar o guidão. Então, fica aqui escondendo essa parte que a gente fez ali de junção da massa. Então, vamos lá agora colar tudo isso. Venho aqui, passo cola, tô utilizando a cola legítima mesmo, mas se você quiser, você pode utilizar até a Tec Bond aqui para colar mais rápido. Ó, venho aqui, encaixo, agora eu venho e passo cola nessa partezinha e ó, tem que cuidar aqui também, o que que eu gosto de fazer? Vim aqui, ó, e ver se isso aqui tá retinho, tá vendo? Porque daí eu colo. Ó, colo. Aí não fica um pneu mais alto do que o outro. E aqui a gente precisa colocar o guidão. Então, ó, prontinho essa primeira parte de junção das duas rodas. Agora, assim como eu fiz aqui na minha bicicleta cor-de-rosa, você tem a opção de fazer com outro tom de massa para ele ficar mais bonitinho e destacar algumas partes. Aqui no caso, eu fiz, ó, com o rosa mais escuro. Aqui eu posso fazer com um verde mais claro e é isso que eu vou fazer agora. Então, vou começar aqui os detalhes pela própria parte da rodinha, que eu vou fazer os coraçõezinhos aqui, e depois vou fazer o pedal também. Então, ó, tô utilizando agora um tom de verde bem mais clarinho do que eu utilizei aqui para fazer essa parte. Então, vou pegar um pedacinho pequeniníssimo, ó, uma bolinha desse tamanhozinho, para que a gente possa fazer o coraçãozinho. Como eu faço? Primeiro, eu faço uma mini coxinha. Achato essa mini coxinha. Agora, eu vou vir com uma esteca modeladora, estou utilizando a 101 da Condor, que essa daqui é a chanfradinha, ó. E vou vir aqui e vou apertar o meio dessa coxinha. Apertei, ele fica assim, ó, dividido no meio. Aí eu venho com o meu dedo e aperto assim ao contrário, ó. Ele já fica um coraçãozinho, é bem facinho de fazer, tá? Então, só isso aqui. Aí você aperta e ele fica um coração bem pequenininho. Agora eu preciso fazer um pro outro lado. Depois de finalizar os coraçõezinhos, agora eu vou vir aqui bem nesse furinho que a gente tinha feito logo no início e vou colar esses coraçõezinhos para dar um acabamento. Então, passo cola, venho com eles e colo. Aí eu dou mais uma apertadinha, ó. Venho aqui e colo. Aqui eu tô fazendo ele meio monocromático, né, todo verde, mas você pode fazer misturando com outra cor também, por exemplo. A gente tá chegando aí, esse ano é ano de Copa, então vai vender muita coisa nas cores verde, amarelo e azul. Então você poderia, por exemplo, começar aí fazer os seus apliques de Copa
Indico que vocês não deixem só para fazer no final do ano, já vão aí armazenando e fazendo os modelos de vocês, para vocês não perderem venda esse ano, porque tudo que for relacionado à Copa vai vender muito esse ano inteiro, tá? Então já fiquei de dica para vocês que vocês podem fazer também, por exemplo, a parte de dentro amarela, aqui a parte de fora verde, os coraçõezinhos azuis. Então já fica essa dica. Terminei a parte da minha rodinha, agora eu preciso fazer o banco aonde vocês vão colocar depois a parte da boneca. Então vou pegar mais um pedacinho de massa, que também não precisa ser um pedaço muito grande, ó. Vou mostrar para vocês, é tudo bem pequenininho, ó, uma bolinha pequenininha. E aqui a gente também vai fazer uma coxinha. Tudo, quando a gente tá fazendo à mão, se diz respeito a coxinha, cobrinha e bolinha, tá? Vou vir aqui, vou achatar um pouquinho, não achato muito, é só um pouquinho mesmo. E ó, vou vir aqui com o meu dedo e essa parte de trás aqui, ó, eu vou levantar ela pra cima assim, ó. Tá vendo? Ela de ladinho vai ficar parecendo uma vírgula. E pronto, também já está finalizado a parte do meu banco. Então eu vou vir com a minha cola mais uma vez, vou passar bem aqui em cima da onde eu tinha feito a emenda. E vou vir aqui com o meu banco e vou colar. Ó, colo. Arrumo bem certinho. É importante sempre deixar apoiado na bancada, porque depois não fica ondulado assim a nossa bicicleta, para colar bem retinho no laço. Agora que aqui já tá pronto, eu vou fazer essa parte do pedal. Então eu vou vir aqui com um pedaço menor ainda do que eu utilizei ali para fazer a parte do banquinho, ó, e aqui é bem facinho. Vou utilizar esse tanto de massa, estico assim, ó, faço como se fosse um quibe e pronto. Já tá pronto o nosso pedal, é só colar ele aqui agora, ó. Não tem segredo, não tem mistério. Vem aqui, passo um pouquinho de cola e colo aqui nesse meinho, na direção dos meus coraçõezinhos, tá vendo? E agora falta a gente fazer aqui o guidão da nossa bike. Então vamos lá. Não é difícil, também é bem facinho de fazer. A gente vai pegar um pedacinho de massa, a gente vai esticar esse pedacinho de massa e vai fazer uma cobrinha. Bem simplesinho, ó. Faço uma cobrinha, não posso deixar essa parte muito fina, porque senão a gente vai sentir um pouco de dificuldade para encaixar aqui. Venho aqui com esse meu instrumento mais uma vez e achato ele, tá vendo, ó? Ó a espessura que ficou. E agora eu vou vir aqui com uma tesoura, vou cortar essa parte da pontinha e a gente vai medir o tamanho que a gente quer aqui, ó. Tá vendo? A gente vai medir. Então eu vou colar ele assim de ladinho, ele tem que ficar do tamanho da rodinha, tá vendo como eu ficou aqui certinho? Pois bem. Ele precisa ficar centralizado com o meu coraçãozinho, só que eu não vou precisar utilizar um desse tamanho. Então, eu vou vir aqui e vou deixar com quanto de tamanho. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó. A gente vai utilizar 1,5 centímetros, então ele vai ser aqui, ó. Vou cortar. Marco e corto. Pronto. Agora a gente vai colar essa primeira parte aqui na nossa bike. Então eu vou vir aqui, vou passar cola bem na direção do coraçãozinho e vou colar essa partezinha do guidão. Ó. Prontinho. Só que daí aqui ainda não tá finalizado. Por que que essa parte do guidão tem que ser um pouquinho mais alta do que a parte do banquinho? Porque senão a bonequinha ela não consegue depois ficar com a mãozinha ali certinho no guidão, tá? Então é por isso que ele tem que ficar um pouquinho mais alto. Aí aqui o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pedacinho de massa bem pequenininha, ó, vou mostrar pra vocês. E vou fazer como eu fiz ali nessa parte do pedal. Vou fazer uma coxinha. Porque aqui é onde coloca a mão, ó. Que a gente só vai fazer de um lado. Tá vendo? Pra encaixar a mão da bonequinha. Então, eu não coloco em cima, eu coloco aqui do ladinho, onde finalizou ali. Então, eu venho, passo cola e coloco. Não precisa ser grande, porque é só pra encaixar a mãozinha dela mesmo. Então, eu arrumo
E prontinho. Aí aqui, para ficar um pouquinho mais fofo, vocês podem fazer uma cestinha. Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Para fazer a cestinha, eu vou utilizar um tom de massa ocre, tá? Então, vou vir aqui com um pedacinho pequenininho também. Vou fazer uma bolinha para mostrar para vocês a quantidade. Ó, venho aqui, faço uma bolinha e vou utilizar mais ou menos uma bolinha desse tamanho. Vou vir aqui também e vou fazer como se fosse uma mini coxinha, só que essa coxinha ela não vai ter uma ponta fina. Deixa eu tirar aqui para não desfocar, para vocês conseguirem ver bem certinho. Aí, fiz isso, venho e achato, como sempre. Venho aqui agora com a minha esteca, aperto a bundinha para deixar quadradinha, só que eu também venho na parte de baixo e também aperto, ó. Então, ele já virou uma cestinha, para ser sincera, a gente só precisa fazer as marcações agora. Tá vendo? Então, é assim, simplesinho que faz. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui com a estequinha agora, fazer uma marcação aqui na parte de cima, ó. Marco a parte de cima, tá vendo? E agora, eu vou vir marcando a parte de baixo. Primeiro, eu vou fazer os risquinhos. Faço 1, 2, 3 e faço 4. Aí, aqui agora, eu venho intercalando, ó. Faço 1, 2, 3, aí aqui, ó, 1, 2, 3, pra ser como se fosse uma palha, tá vendo, ó? Aí ele fica marcadinho como se fosse uma palhinha, ó. E pronto, agora o que a gente precisa fazer é colocar essa cestinha aqui, dessa forma, ó. Aí aqui eu vou só achatar esse lado um pouquinho, ó, o lado que vai ali, encaixado na bike. Então, ó, faço assim. Aí, o que a gente precisa fazer? Passar cola aqui na parte de baixo e também na lateral da cestinha. Aí, eu vou vir aqui com cuidado e vou colar essa cestinha. Aí, aqui você pode colocar florzinhas dentro da cestinha, você pode colocar coraçõezinhos. Você pode fazer assim como eu, que coloquei uma borboleta ali na pontinha, mas ó, é facinho de fazer. E vou mostrar aqui para vocês agora como ficou em relação ao tamanho do molde da Marcela. Ó, ficou do mesmo tamanho. Só para mostrar e comprovar para vocês que essas medidas que eu passei para vocês, de fato, tem como vocês fazerem, né, a bonequinha de vocês em cima. Vou tentar virar aqui sem estragar, só para mostrar que ele quase encaixa dentro do molde, ó. Só para vocês verem que dá certinho, tá? E passei aí todas as medidas para vocês. Então, como eu disse para vocês, é fácil de fazer, não é difícil. Parece que é difícil quando a gente vê o molde pronto, mas não é. Nesse molde da Marcela aqui, ó, já tem mais 3 modelinhos. Tem aqui o patins, tem 2 tipos de motoca. Se vocês quiserem que eu traga, comenta aqui nos comentários, porque eu posso vir compartilhar com vocês uma forma manual de ser feito esses transportes, para vocês terem a oportunidade de também fazer os apliques de vocês transportes, tá? Então é isso, ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também de ativar o sininho das notificações. E uma coisa, amanhã vai sair aqui no canal o vídeo de como fazer a bonequinha manual para vocês colocarem aqui, né, no transporte, porque aqui precisa ter uma perninha diferente. A boneca, ela precisa ter um tamanho menorzinho também. Então, amanhã eu vou utilizar essa bike que a gente fez para poder colocar a bonequinha aqui em cima. E essa bonequinha eu também vou fazer 100% manual, para deixar registrado aqui uma forma completa de vocês conseguirem fazer os transportes de vocês, tá bom? É isso, um grande beijo para todos e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!